As 7 trombetas do Apocalipse são um dos temas mais fascinantes e misteriosos da Bíblia. Elas não apenas revelam eventos catastróficos que marcarão o fim dos tempos, mas também nos convidam a refletir sobre a soberania de Deus, o julgamento divino e a esperança de redenção. Neste roteiro, exploraremos o significado profundo dessas trombetas, desde sua simbologia até seu impacto na humanidade. Prepare-se para uma jornada intensa pelas páginas do livro de Apocalipse, onde cada trombeta traz uma mensagem poderosa sobre o plano de Deus para o mundo. O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos, é uma revelação dada por Jesus Cristo sobre os eventos futuros. Ele foi enviado às 7 igrejas da Ásia Menor, mas sua mensagem transcende o tempo, falando diretamente aos cristãos de todas as eras. As 7 trombetas, descritas em Apocalipse, capítulo 8, versículo 6 a Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, são parte de uma série de julgamentos que ocorrerão durante a tribulação, um período de grande sofrimento e caos global. Mas por que essas trombetas são tão importantes? O que elas representam? E o que podemos aprender com elas sobre o caráter de Deus e o destino da humanidade? Ao longo deste roteiro, responderemos a essas perguntas, explorando cada trombeta em detalhes e conectando-as com outras passagens bíblicas. Vamos começar com uma visão geral das 7 trombetas e seu contexto no livro de Apocalipse. A primeira trombeta é tocada em Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. Quando o anjo toca a trombeta, granizo e fogo misturados com sangue são lançados sobre a terra. 1/3 das árvores e toda a grama verde são queimados. Esse evento catastrófico lembra as pragas do Egito, especificamente a 7ª praga, descrita em Êxodo, capítulo 9, versículo 18 a 26, onde granizo e fogo devastaram a terra. Mas o que isso significa? A primeira trombeta simboliza um julgamento divino sobre a natureza, afetando diretamente a subsistência humana. As árvores e a grama são essenciais para a vida, fornecendo alimento, oxigênio e abrigo. A destruição de 1/3 desses recursos representa uma intervenção direta de Deus na criação, mostrando que Ele tem controle sobre todas as coisas, inclusive o meio ambiente. Além disso, a mistura de granizo, fogo e sangue sugere uma combinação de elementos naturais e sobrenaturais. O sangue, em particular, é um símbolo poderoso na Bíblia, representando vida, morte e sacrifício. Neste contexto, ele pode indicar a gravidade do julgamento e a perda de vidas humanas como consequência. A segunda trombeta é descrita em Apocalipse, capítulo 8, versículo 8 a 9. Aqui, algo semelhante a uma grande montanha em chamas é lançado ao mar, transformando 1/3 das águas em sangue. 1/3 das criaturas marinhas morre e 1/3 dos navios é destruído. Esse evento traz à mente a primeira praga do Egito, em Êxodo, capítulo 7, versículo 20 a 21, onde as águas do Nilo se transformaram em sangue. No contexto do Apocalipse, a segunda trombeta representa um julgamento sobre os oceanos, que cobrem a maior parte do planeta e sustentam uma vasta biodiversidade. A destruição de 1/3 das águas e da vida marinha tem implicações globais, afetando a economia, a alimentação e o ecossistema. A imagem da montanha em chamas pode simbolizar um evento vulcânico ou um meteoro, mas também pode representar uma intervenção sobrenatural direta de Deus. O sangue novamente enfatiza a gravidade do julgamento e a perda de vidas. A terceira trombeta é tocada em Apocalipse, capítulo 8, versículo 10 a 11. Uma grande estrela chamada Absinto
cai sobre 1/3 dos rios e fontes de água, tornando-as amargas e venenosas. Muitas pessoas morrem por beber dessa água contaminada. O nome absinto é significativo. Na Bíblia, o absinto é associado à amargura e ao julgamento divino. Em Jeremias, capítulo 9, versículo 15, Deus diz que alimentará seu povo com absinto e lhes dará água envenenada para beber, como punição por seus pecados. A terceira trombeta, portanto, simboliza a contaminação espiritual e física, mostrando como o pecado pode corromper até os recursos mais essenciais para a vida. Esse julgamento também destaca a importância da água como um recurso vital. Sem água potável, a vida humana se torna insustentável. A terceira trombeta serve como um alerta sobre as consequências do afastamento de Deus e da degradação moral. A quarta trombeta é descrita em Apocalipse, capítulo 8, versículo 12. Quando o anjo toca a trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas são atingidos, escurecendo 1/3 do dia e da noite. Esse evento lembra a 9ª praga do Egito, em Êxodo, capítulo 10, versículo 21 a 23, onde uma escuridão densa cobriu a terra por 3 dias. A quarta trombeta simboliza um julgamento sobre a ordem cósmica. O sol, a lua e as estrelas não apenas iluminam a terra, mas também regulam o tempo, as estações e os ciclos naturais. A escuridão parcial representa uma interrupção dessa ordem, causando caos e medo. Na Bíblia, a escuridão é frequentemente associada ao julgamento divino e à separação de Deus, como em Mateus, capítulo 8, versículo 12, onde Jesus fala sobre as trevas exteriores. Esse evento também serve como um alerta sobre a fragilidade da criação e a dependência humana da luz e da ordem divina. A quarta trombeta nos lembra de que, sem Deus, o mundo mergulha em trevas e desordem. Após a quarta trombeta, um anjo voa pelo céu, anunciando 3 ais ou desgraças que estão por vir. Esse aviso é registrado em Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. As 3 desgraças estão associadas às 3 últimas trombetas, 5ª, 6ª e 7ª, que são descritas como mais severas do que as primeiras 4. O anjo grita: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos restantes toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Esse aviso solene destaca a gravidade dos julgamentos que estão por vir. As 3 desgraças não apenas afetarão a natureza, mas também trarão sofrimento direto à humanidade, envolvendo demônios, guerra e a consumação final do julgamento divino. Essa divisão entre as primeiras 4 trombetas e as 3 últimas mostra uma progressão na severidade dos julgamentos. Enquanto as primeiras trombetas afetam principalmente o ambiente, as últimas envolvem forças espirituais e o destino final da humanidade. A 5ª trombeta, descrita em Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 a 12, marca o início das 3 desgraças. Quando o anjo toca a trombeta, uma estrela cai do céu, e a ela é dada a chave do poço do abismo. Ao abrir o poço, uma fumaça densa sobe, escurecendo o sol e o ar. Da fumaça surgem gafanhotos demoníacos, que recebem poder para atormentar as pessoas por 5 meses. Esses gafanhotos não são criaturas comuns. Eles são descritos como tendo aparência de cavalos preparados para a batalha, com coroas semelhantes ao ouro, rostos humanos, cabelos como de mulheres, dentes de leão e caudas como escorpiões. Seu líder é chamado Abdon, em hebraico, ou Apolion, em grego, que significa destruidor. A 5ª trombeta simboliza a liberação de forças demoníacas sobre a terra. Os gafanhotos representam a opressão espiritual e o sofrimento que acompanha o afastamento de Deus. O tormento de 5 meses pode simbolizar um período limitado de julgamento, mostrando que Deus ainda mantém controle sobre o mal. A 6ª trombeta é descrita em Apocalipse,
capítulo 9, versículo 13 a 21. Quando o anjo toca a trombeta, uma voz ordena a liberação de 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Esses anjos lideram um exército de 200 milhões de cavaleiros, cuja aparência é aterradora. Eles têm couraças de fogo, jacinto e enxofre, e as cabeças de seus cavalos são como cabeças de leões, com fogo, fumaça e enxofre saindo de suas bocas. Esse exército é responsável por matar 1/3 da humanidade. A descrição vívida e assustadora desses cavaleiros sugere uma combinação de elementos naturais e sobrenaturais. O rio Eufrates, um local historicamente significativo, simboliza uma fronteira entre nações e um ponto de conflito. A liberação dos 4 anjos e o exército que lideram representam um julgamento divino em escala global. A 6ª trombeta destaca a gravidade do pecado humano e a necessidade de arrependimento. Apesar da devastação, o texto em Apocalipse, capítulo 9, versículo 20 a 21, revela que as pessoas sobreviventes não se arrependeram de seus pecados, continuando a adorar ídolos e a praticar atos malignos. Isso mostra a dureza do coração humano e a resistência à mudança, mesmo diante de julgamentos tão severos. O rio Eufrates é um elemento central na 6ª trombeta. Ele é mencionado várias vezes na Bíblia, desde o Jardim do Éden em Gênesis, capítulo 2, versículo 14, até as profecias do Antigo Testamento. No contexto do Apocalipse, o Eufrates simboliza uma fronteira geográfica e espiritual. A secagem do rio, mencionada em Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, permite que os reis do Oriente avancem, preparando o cenário para a batalha final do Armagedon. A escolha do Eufrates como local para a liberação dos 4 anjos e o exército demoníaco não é casual. Ele representa a conexão entre o passado e o futuro, mostrando como os eventos do fim dos tempos estão enraizados na história bíblica. Além disso, o Eufrates é um lembrete de que Deus controla não apenas as nações, mas também os recursos naturais e as fronteiras geopolíticas. Um dos aspectos mais impressionantes das trombetas é a resistência humana ao arrependimento. Após cada julgamento, o texto em Apocalipse, capítulo 9, versículo 20 a 21, revela que as pessoas não se voltaram para Deus. Em vez disso, continuaram a adorar ídolos, praticar feitiçaria, cometer assassinatos e se envolver em imoralidade sexual. Essa resistência ao arrependimento é um tema recorrente na Bíblia. Em Isaías, capítulo 6, versículo 10, Deus fala sobre um povo com corações endurecidos, ouvidos surdos e olhos fechados. No Novo Testamento, Jesus lamenta a falta de arrependimento em cidades como Corazim e Betsaida, como registrado em Mateus, capítulo 11, versículo 20 a 24. As trombetas servem como um chamado ao arrependimento, mas também revelam a profundidade da rebelião humana contra Deus. Esse tema nos desafia a refletir sobre nossa própria resposta aos avisos e julgamentos divinos. Estamos dispostos a mudar ou nosso coração também está endurecido? A 7ª trombeta é descrita em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 a 19. Quando o anjo toca a trombeta, vozes poderosas no céu proclamam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Esse anúncio marca a consumação do plano de Deus e o estabelecimento definitivo de seu reino. A 7ª trombeta não apenas conclui a série de julgamentos, mas também introduz um tema de vitória e redenção. O texto menciona a abertura do templo de Deus no céu, a exibição da Arca da Aliança e a ocorrência de relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande saraivada.
Esses elementos simbolizam a presença gloriosa de Deus e a manifestação de seu poder. Ao contrário das trombetas anteriores, que focavam no julgamento, a sétima trombeta celebra a vitória de Deus sobre o mal e a restauração de todas as coisas. Ela nos lembra de que, apesar do caos e do sofrimento, o plano de Deus é redentor e culminará em um novo céu e uma nova terra, como descrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Enquanto as trombetas trazem julgamento, o livro de Apocalipse também destaca a proteção divina sobre os fiéis. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 a 8, vemos que 144 mil servos de Deus são selados em suas testas antes que os julgamentos comecem. Esse selo os protege dos eventos catastróficos descritos nas trombetas. Os 144 mil são descritos como representantes das 12 tribos de Israel, simbolizando a completude e a fidelidade do povo de Deus. Eles são chamados para um propósito especial: testemunhar e proclamar a verdade durante os tempos de tribulação. Sua proteção e missão mostram que, mesmo em meio ao caos, Deus cuida daqueles que lhe são fiéis. Esse tema nos encoraja a confiar na proteção divina e a permanecer firmes em nossa fé, independentemente das circunstâncias. O selo de Deus não é apenas uma marca física, mas um símbolo de pertencimento e segurança espiritual. Além dos 144 mil, o livro de Apocalipse menciona uma grande multidão que ninguém podia contar, vestida de branco e diante do trono de Deus. Essa cena é descrita em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 17. Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A grande multidão representa pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas que permaneceram fiéis a Deus, mesmo em meio à perseguição e ao sofrimento. Eles são um testemunho do poder redentor de Cristo e da esperança que temos em sua promessa de vida eterna. Essa visão nos lembra de que, apesar dos julgamentos descritos nas trombetas, o plano de Deus é redentor. Ele não apenas pune o mal, mas também salva e restaura aqueles que o buscam com sinceridade. A batalha final, conhecida como Armagedon, é um dos eventos mais aguardados e temidos do livro de Apocalipse. Ela é mencionada em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, onde os reis da terra se reúnem para a batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. O termo Armagedon vem do hebraico Har Megiddo, que significa Monte de Megido, um local historicamente associado a batalhas decisivas. Essa batalha não é apenas um conflito físico, mas também espiritual. Ela representa o confronto final entre as forças do bem e do mal, entre Deus e Satanás. Os exércitos do Anticristo e dos reis da terra se reúnem para lutar contra Deus, mas são derrotados de forma decisiva. A batalha do Armagedon simboliza o triunfo final de Deus sobre o mal e a consumação de seu plano redentor. Esse evento nos lembra de que, apesar das aparentes vitórias do mal no mundo, Deus está no controle e garantirá a vitória final. A Batalha do Armagedon é um chamado à vigilância e à fé, mostrando que o fim dos tempos não é apenas um período de caos, mas também de esperança e restauração. Após a Batalha do Armagedon, o livro de Apocalipse descreve o julgamento final diante do grande trono branco, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15. Todos os mortos, grandes e pequenos, são ressuscitados e julgados de acordo com suas obras, conforme registrado nos livros. Aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida são lançados no lago de fogo, que simboliza a segunda morte. O julgamento final é um tema central na Bíblia, destacando a justiça e a santidade de Deus.
Ele nos lembra de que todas as ações humanas serão avaliadas e que a única esperança de salvação está em Cristo. Como diz João, capítulo 5, versículo 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Esse julgamento também serve como um alerta solene sobre a importância de viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Ele nos desafia a refletir sobre nossas escolhas e a buscar a redenção em Cristo enquanto há tempo. O clímax do livro de Apocalipse não é apenas sobre julgamento, mas também sobre esperança. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a 4, João descreve a Nova Jerusalém, uma cidade santa que desce do céu, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Nela, Deus habitará com seu povo, enxugando toda lágrima e eliminando a morte, a dor e o pranto. A Nova Jerusalém simboliza a consumação do plano redentor de Deus. Ela é um lugar de perfeita comunhão com Deus, onde não há mais pecado, sofrimento ou separação. As descrições vívidas da cidade, com suas ruas de ouro, portas de pérola e fundamentos adornados com pedras preciosas, mostram a glória e a beleza do reino eterno de Deus. Essa visão nos dá esperança e nos lembra de que, apesar dos desafios e tribulações desta vida, um futuro glorioso nos aguarda. A Nova Jerusalém é um convite para vivermos com fé e perseverança, sabendo que nossa recompensa está guardada nos céus. As 7 trombetas do Apocalipse nos levam a uma jornada profunda e impactante pelos eventos do fim dos tempos. Elas não apenas revelam a severidade do julgamento divino, mas também destacam a misericórdia e a justiça de Deus. Cada trombeta traz uma mensagem poderosa sobre a soberania de Deus, a fragilidade humana e a necessidade de arrependimento. Ao longo deste roteiro, exploramos desde a devastação da terra e dos mares até a liberação de forças demoníacas e a batalha final do Armagedon. Vimos como os julgamentos de Deus são um chamado ao arrependimento e uma demonstração de seu poder e justiça. Mas também descobrimos a esperança que brilha no meio das trevas, a proteção dos 144 mil, a grande multidão vestida de branco e a promessa da Nova Jerusalém. Essa narrativa nos desafia a refletir sobre nossa própria vida espiritual. Estamos preparados para os eventos do fim dos tempos? Nossa fé está firmada em Cristo, o único que pode nos salvar e nos garantir um lugar no reino eterno de Deus. As trombetas do Apocalipse não são apenas um alerta para o futuro, mas um chamado à ação no presente. As 7 trombetas do Apocalipse nos mostram que o mundo como conhecemos está em constante mudança, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Elas nos lembram de que, apesar das incertezas e dos desafios, Deus está no controle e seu plano redentor será cumprido. A pergunta que fica é: onde você está nessa história? Você está entre aqueles que se arrependeram e buscaram a Deus ou está resistindo ao seu chamado? Que este roteiro sirva como um alerta e um incentivo para você aprofundar sua fé, buscar a Deus com sinceridade e compartilhar a esperança do Evangelho com aqueles ao seu redor. O tempo é agora e a escolha é sua. Se você gostou deste conteúdo e foi impactado pela mensagem das 7 trombetas do Apocalipse, deixe um comentário abaixo compartilhando suas reflexões. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com amigos e familiares. Juntos, podemos explorar mais dessas histórias fascinantes da Bíblia e fortalecer nossa fé.